pessoal, Capital em Foco trazendo novamente novidades. E agora para 2020, a gente falou tanto de profissões em 2019, a gente vai falar agora de uma pessoa que reúne competência, qualidade, inovação, criatividade, talento. Como faz para reunir tudo isso numa pessoa só? Então vocês vão conhecer hoje um artista, um profissional que se dedica muito à sua profissão, e ele mesmo vai dizer para a gente qual é a profissão dele. Seja bem-vindo, Flamarion Vieira Magalhães. Obrigado, Silvana, obrigado. Apresente-se, diga para nossos leitores qual é a sua profissão. Eu sou designer, mas não me considero designer. Eu ouvi uma época que a gente não pode se considerar artista plástico. As pessoas têm que achar que você é artista plástico. Então, eu sou um mix das duas coisas. E, enfim, eu sou paranaense, de nascença, da sua cidade. Mas fui criado em Brasília durante muitos anos. Eu vim para cá com 6 anos de idade e saí daqui com 40. Hoje eu moro em São Paulo e faço joias, na realidade. Mas aí eu me descobri um cara que faz assemblagem, que é um outro mote do meu trabalho. E fora isso eu faço design de superfície, que aí eu pego várias facetas de possibilidades de objetos que possam ser estampados e aplico a minha arte lá. Essa é a parte interessante que eu acho que eu gostaria que você passasse bem para os nossos leitores, a assemblagem e essa montagem que você diz, que é perfeita, fica muito linda, né? A gente tem até um modelo aqui, depois a Ângela mostra direitinho. E aí você fala um pouquinho sobre isso. Então deixa eu explicar aqui mais ou menos o que eu faço. Eu fiz um curso de joalheria, eu sempre trabalhei com moda. E aí, uma época, eu comecei a trabalhar com joalheria, me apaixonei, eu vi que era o meu mote de trabalho na vida, seria joalheria. E aí eu fiz isso aqui em Brasília ainda. E aí eu fiz um evento em Brasília chamado BSB Design Joias, do qual eu agreguei 20 designers, os melhores top designs do Brasil, na época, isso foi em 98. Daí a gente fez a cidade, os monumentos da cidade em forma de joias. Foi no Brasília Shopping, com o apoio do Paulo Otávio, foi fantástico. Aí fomos para a Europa com essa exposição, fizemos exposição em Módena, na Itália, em Roma, em Genebra, Madrid, Porto e Lisboa. Depois disso, voltamos para o Brasil e no ano seguinte a esse evento, um ano depois seria os 500 anos do Brasil. A gente antecipou e fizemos uma curadoria de um novo projeto do qual as pessoas que iriam participar, elas iam dar enfoque aos 500 anos de descobrimento do Brasil em forma de cultura. Tudo que nós agregamos culturalmente no país durante os 500 anos. Então tinha poesia, pintura. E aí as pessoas fizeram as joias relacionadas a esse tema. E aí voltamos para as mesmas cidades na Europa e foi um sucesso, foi muito bom. Olha que bacana, quer dizer, é um artista completo mesmo, com criatividade, talento. Agora você teve uma musa, né? Você se inspirou também numa musa, que nós particularmente nós gostamos, né? Na realidade, assim, a história da Frida começou da seguinte maneira. Eu tinha uns 14 anos, aqui em Brasília, trabalhava na Votorantim, e me mandaram entregar um documento. Eu era meio boy, cara que trabalhava no almoxarifado, aquela coisa de ficar carimbando. Aí o cara não tinha ido, tinha que ir em Taguatinga, e eu peguei um ônibus e fui, cheguei lá, tinha essas bancas de jornal que não vende jornal, só vende livro. Cheguei lá, tinha um livro de uma tal de Frida Kahlo. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Fiquei louco com aquela mulher. Tinha um dinheiro, comprei o tal do livro. Passei anos com aquele livro, nunca li a respeito, assim. E naquela época, quando você queria saber de um assunto, você tinha realmente estudar. Você tinha que ir para uma biblioteca, pedir um livro, se o livro não tivesse, enfim. Hoje não, você abre aqui um celular, dá um Google e tá tudo ok, né? Enfim, aí adorei a história da Frida, mas não tinha muito acesso a livros, né, sobre a vida da Frida, etc e tal. Casei, separei, fui para morar no exterior, fiz curso na Itália, fiz curso em Portugal, de joalheria, voltei pro Brasil, me separei, casei de novo, fui morar em São Paulo. Aí chegando em São Paulo,
eu falei, bem, eu preciso fazer joia, né? Mas fazer joia é uma coisa complicada, porque você tem que ter muito dinheiro e para fazer uma quantidade X de peças, porque senão você fica com muito pouco ali, né? A escolha, o cliente tem 2 anéis, 2 brincos, não, tem que ter um monte. Desisti de fazer joias, mas eu queria fazer joias. Aí eu resolvi fazer uma coisa de um colar que eu tinha visto Eu vi um colar da Bulgari na revista Joielli, que eu tinha trazido de algum lugar desse de fora. E aí eu falei assim, gente, que maravilha, né? Poder pegar essa joia aqui, desmanchar ela. Imagina se ela cai aqui do livro assim, eu desmanchar essa joia inteira, aproveitar e refazer. Eu falei, acho que dá pra fazer uma coisa. Aí eu recortei, porque era 1 por 1. Aí eu recortei, colei no MDF e peguei a minha serrinha e cortei. Descobri lá em São Paulo uma resina. Aí resinei a peça. E eu tinha um ourinho, uns brilhantes, umas coisas, fui no Ourives, mandei encastoar e coloquei na peça. Então eu mudei a cara da peça, obviamente, né? Porque imagina. Então assim, foi uma joia da Bulgari, que era uma foto e que virou uma joia de novo. Olha. Com outro enfoque, com outra pegada. Esse é mais ou menos o trabalho mesmo da pessoa que tem o talento, o artista, ele vai inovar, ele vai, né? Eu acho que quando você... eu acho que o momento de crise é a melhor maneira de você inovar. Porque você tem que se virar nos 30, você só tem aquilo, entendeu? Brasileiro, né? Sabe o que é isso, né? A gente é bem capaz, sempre, né? A gente sempre consegue fazer essas coisas. Eu não tenho um piro aqui, né? Mas eu vou ter uma joia de verdade. Era uma joia do Bulgari. Ela saiu do virtual e foi para o usual. E aí naquela semana eu estava viajando para Paris e uma amiga falou assim, vou te apresentar uma pessoa lá em Paris que ela vai adorar isso. Realmente ela apresentou a pessoa, até hoje é minha amiga, 18 anos, e ela foi a pessoa que abriu as portas para mim em Paris, entendeu? Para eu poder ter o acesso que eu tenho hoje, foi graças a Cloda, que ela era vice-presidente do Paris Même, que é uma cadeia de lojas, de fábrica de infanto-juvenil. E ela conhece o mundo em Paris. E aí ela me abriu as portas, assim, chamou para casa dela. E aí eu fiz a primeira coleção, depois fiz a segunda exposição, depois eu fiz... Daí começou a história, por exemplo, de eu fazer as joias com uma pegada de livro. Sim. Que meus colares eu comecei a recortar muitas joias, muitas figuras, e comecei a fazer joias com os colares grandes, só faço colar. Eu fiz colar grande e aí eu precisava de uma caixa para colocar isso, mas eu não queria só uma caixa. Tem uma caixa que tem um colar. Eu falei assim, acho que eu vou ter que ter um livro contando a história até chegar na joia. E aí eu fiz 20 mil léguas submarinas, que é do Maurice Duhon, e depois eu fiz... gente, como é que é? O Menino do Dedo Verde. Eu troco o nome dos autores, mas enfim. Eu fiz 5 joias de cada e foi maravilhoso. Eu tô aqui boba com essa história, assim, porque envolve arte, cultura, literatura, sonhos, né? Porque acho que tem que ter essa coisa, tem que ter essa troca, né? Assim, uma peça de design? Mas o que ela te diz, entendeu? E aí, às vezes, a peça começa a dizer mais a partir do momento que você sabe da história. Olha, a bolsa... a Frida foi isso. Minha. A Frida... Ele fez. A Frida nasceu naquele momento que eu li o livro, que eu tinha o livro, que eu queria, parará. E aí eu cheguei em São Paulo, fiz essa primeira peça. Aliás, sem grana. Ainda tem uma história da Frida com o Bono, cantor Bono, não tem? Vou contar. Aí eu fiz a Frida, porque a Frida virou, na realidade, um grande Che Guevara, assim, né? Onde você vai tem Frida hoje em dia, igual Che Guevara. É verdade. Só que eu já faço Frida há quase uns 20 anos já. As pessoas falam, quem é essa mulher? Frida Kahlo, aí tinha que contar a história. Hoje em dia não preciso de contar a história da Frida, que todo mundo sabe. Eu assisti o filme, como se o filme na realidade o filme reproduz bem, com mais didática e mais fácil, né, de assimilar. Mas atropela alguma coisa mas eu assim, acho que o importante é ler, enfim. E eu sempre fui tão apaixonado que antes de ir ao México, eu já sabia de tudo da Frida, da Casa Azul, de tudo, enfim.
dela, do Diego, etc e tal. E aí eu fiz a Frida há 17 anos atrás, uma coleção de joias. E aí essa coleção de joias da Frida eu levei para Paris. E aí algumas pessoas aqui no Brasil, que eu vestia as meninas do Saia Justa. Eu tinha a Beth Lago, a Márcia Tiburi, que é minha amiga. Enfim, essa pessoa, a Mônica Waldvogel, a Maite Proença. E aí eu sempre fazia essas coisas assim com a Frida e adorava, e as pessoas enlouqueciam. Aí fui para Paris, fiz Frida numa galeria, na Galeria Le Monde, ali do lado da Sorbonne. E aí eu fiz uma exposição do qual eu retratei todos os quadros da Frida com uma pegada moderna. Tudo em colagem e papel amassado. Sim. Foi muito legal. Dessa coleção nasceu também, então, a bolsa, aí eu vim pro sombrinha, Brasil e falei, Frida, olha, deu, gata. Vou te matar, vou te enterrar. Mas só que não adianta, cara. Quando eu falo isso, parece assim, você ainda tem aquela bolsa da Frida? Você ainda tem o guarda-chuva da Frida? Então eu não posso deixar de fazer Frida. Não, as cores da Frida, realmente, ela combina muito com o estilo da tua arte. Eu acho que tem muito a ver com você assim, também. Eu acho que quando você expõe um artista que não é vivo, ele não tem como se defender. Então eu acho que você tem que ter muito respeito pelo trabalho da pessoa. É verdade. Entendeu? Porque ele levou anos pra chegar no patamar que ele chegou. Aí chega um cara e destrói. Eu vejo um monte de Frida, assim, engraçadas, etc e tal. Mas é sempre uma Frida bonitinha, comportada, né? A Frida era revolucionária, sabe? Você nunca vê uma Frida cadeirante, por exemplo, que ela era cadeirante. Exatamente. Entendeu? Então, assim, claro que eu retratei o que as pessoas querem, né? Então eu fiz essa tua bolsa, por exemplo, como esse guarda-chuva, que virou um ícone das minhas Fridas, que é a Frida psicodélica. Quando eu fiz essa coleção que eu fiz para West Wing, eu fiz essa Frida, que era Vivo México, uma coisa assim, de uma coisa da West Wing. E aí eu fiz como se a Frida, eu coloquei essas coisas aqui, até saiu na Vogue essa foto aqui, das borboletas com joias, porque eles queriam, eu queria passar essa coisa da psicodelismo dela, por conta dos remédios que ela tomava, ficava enlouquecida, etc e tal, etc e tal. Aí tem o Yin Yang, que é sempre a coisa presente nas pinturas, algumas pinturas dela em relação ao Diego Rivera. E aqui tem uma renda, que é uma coisa bem típica assim. E aí um belo dia eu venho para Brasília de férias, toca meu telefone, era uma amiga, que é a dona de um dos bares mais incríveis do mundo, que é a Lili. Flames, mineira ela. Flames, dá uma olhadinha no seu Instagram. Eu olhei meu Instagram, cara, tava bombando. O Bono Vox tinha ido lá, no bar dela, tirar umas fotos. Viu a almofada que ela tinha minha, da Frida, fotografou e escreveu The Pillow something, sei lá, qualquer coisa assim. Ainda escreveu pillow como se fosse um travesseiro. E as pessoas corrigiam ele, não é pillow. Aí, o mais incrível que eu já vi na minha vida, e postou. Pra mim foi um lisonjeio, né? Porque assim, com certeza. Eu tratei o rosto da Frida, eu recortei, eu fiz todo o fundo, etc e tal, como faço com todos os outros. Que as pessoas, depois você pode colocar um link do meu Instagram, que lá tem todas as Fridas. Então assim, aí foi essa loucura com o Aí Bono você Vox. mandou uma almofada pra ele? A gente entregou uma pra ele no dia da festa que acabou, o Joshua, qualquer coisa. Aí foi entregue a almofada pra ele, que é um fofo, né? Bacana, com Ele certeza. é muito legal, Com certeza. Flaviano, agora sim, então pra gente fechar um pouquinho, a gente vai colocar todo o teu material, todo mundo já te conhece um bocado, né? Eu queria falar com você uma última coisa. Você também é um grande voluntário, né? Você já foi... Você ensina essa arte, né? Você já foi recrutado para trabalhar com o pessoal, uma coisa eu faço isso, eu já faço isso há algum tempo. Na primeira vez eu fui contratado pelo pessoal de Belo Monte, lá da concessionária CC... Norte Energia? BB, enfim. Extinta, né? Porque agora não tem mais, né? E aí eu fui lá e dei aula de arte. Na realidade, eu fui pago, mas eu acabei cedendo mais 3 semanas gratuitas. Sim. Acabei ficando um mês. Esse é o amor do voluntariado, quando a gente faz, porque né? assim, são 3 grandes
como é que se diz lá? Eles falam canteiros. Sim, de obras, né? De obras. Sim. Então eu fui para dar pros 3, mas o tempo não dava para dar pros 3. Aí eu dei para 1. Falei, cara, vai ficar faltando 2, vamos fazer os 2. Tô aqui mesmo. Muda a passagem e eu volto depois. Você me confessou na época que você gostou muito, que foi Gostei, uma experiência. eu voltei depois. Foi uma experiência bem. Eles me pagaram né? a passagem e eu fui para lá de voluntário, porque assim, é muito legal isso. As pessoas que trabalhavam lá, a única referência que eles tinham de arte era a Mona Lisa. Sim. O que você sabe sobre arte? É aquela dona que tem lá no museu na França. Entendeu? Sim. E aí eu ensinei eles. O mais legal de tudo é que 99% dos alunos falavam assim, professor, é até engraçado ser chamado de professor. Professor, a gente nunca mais vai olhar a revista com outros olhos, porque tudo tem um detalhezinho, uma bobagemzinha, e foi muito legal. Se a gente perceber que, por exemplo, pessoas que trabalhavam no canteiro de obras lá de Belo Monte, né, foram pessoas que aprenderam a fazer assemblagem. Agora você imagina que coisa mais linda, coisa bacana. Delicioso. Foi o trabalho voluntário do Flammarion e que delicioso. eles aprenderam. É muito bacana. Então foi uma... O primeiro a gente fez uns quadros de madeira que foi recortado lá com material aproveitado do campo. E o segundo eu levei caixas de pizza quadrada. E a gente fez cenários dentro dele e foi genial. O que eu aproveitei de cada cenário, de cada campo lá? Tu trabalha aqui, né? Então, tu tem aqui a sua vivência. Então, eu pedi foto aérea do local que os caras me deram. Então, o Campo Pimental trabalhou com a foto aérea. E aí eles montaram um cenário dentro daquela caixinha de pizza. Cara, ficou muito bom. Ficou muito bom. E o mais legal disso tudo foi o feedback que eu recebi depois, que aquilo acabou, né? Tem gente na rua hoje trabalhando, fazendo colagem. Olha que coisa linda, objeto, que coisa boa. Você acabou colagem. criando pessoas profissionais, ótimo. né? Eu acho assim, se foi tá lindo, já valeu a pena. E assim, então olha, nós estamos hoje dia 1º, iniciando o ano de 2020, estamos aqui no Manzoá. O senhor Silvano cedeu aqui um local maravilhoso pra gente. E o Flammarion agora vai terminar aqui dando uma dica para essas pessoas que adoram arte, para essas pessoas que acham que não tem talento, de repente tem. Aprende, ele falou que fez um curso de joalheria, né? Fiz em Portugal. Então, assim, ele também se profissionalizou, não existe essa coisa de ser só o talento. Você tem que juntar talento, criatividade, boa vontade, essa coisa toda, né, Flammarion? Eu acho que você tem que gostar muito do que faz. É o passo primeiro, gostar do que faz e depois ir atrás, né? Se profissionalizar ou estar com pessoas que fazem aquilo que você gosta para você aprender. Né? Você tem que ter a humildade e falar, olha, posso te ajudar? Posso começar aqui lavando a sua oficina, quer dizer, a oficina ninguém limpa, né? Só uma vez por ano, porque eles juntam tudo, queima e vira ouro. Mas fazendo alguma coisa nesse sentido, entendeu? Ou que seja em arte, ou que seja lá o que for. Ou seja, colocando todo o seu empenho, né? E não só na arte, às vezes o cara gosta de mexer com carro, quer trabalhar na oficina, entendeu? Eu acho que quando você faz com amor, daquilo que realmente que você gosta, você predispõe a fazer aquilo, você vai fazer bem feito e a coisa vai render. Você se via artista? Qual é a profissão que você se via, Flammarion? A primeira coisa eu queria ser padre. Vai Volta Grossa. Verdade. Padre do Colégio Santana. Depois eu desisti da história de ser padre, queria ser médico. Mas se eu vi um corte, eu desmaio. Então não dava para ser médico. E aí fui trabalhar com moda. Sim. Aí quis fazer arquitetura, comecei a fazer arquitetura. Aí, cara, arquitetura não é arte. Quer dizer, hoje em dia me arrependo de não ter terminado o curso, mas enfim. E aí comecei com essa história de joalheria, que é uma coisa que eu amo. Em 2000 agora eu não sei, 2010, a gente está em 20, tem 10 anos, acho que foi isso. Eu fui convidado pela Embaixada do Brasil em Paris para fazer uma exposição de joias. A Cloda, minha amiga, com a Gel. A Gel era uma cliente, amiga e cliente amiga da Cloda, que virou minha cliente, comprou umas joias minhas e um dia ela falou assim, olha, eu cheguei no Brasil, meu nome é Gel, sou amiga de Cloda e eu tô com um colar seu moído. Eu, como assim? Eu uso tanto colar, mas tanto. Um dia eu fui fechar a gaveta e era um colar comprido, tinha uma libélula. Ela foi fechar a gaveta, o colar ela quebrou o colar inteiro.
Aí eu falei, então você traz aqui que eu arrumo pra você. E era nada, só estourou uma linha, eu colei, deu tudo certo. E ela foi, comprou umas joias minhas e foi pra Paris. Chegou lá, ela mostrou essas joias pra mulher do embaixador. Sim. Da embaixatriz. Viu a joia, ela falou, ai, mas esse rapaz é talentoso. Eu até fico meio sem graça de falar isso, mas enfim, Não, aconteceu. Sim. Aí ela chegou pra mim e falou assim, me ligou. Falou, Manuel, você quer vir pra Paris fazer uma exposição aqui? Eu falei, como assim? Quem é que não quer, né? Qual artista que não quer ir pra Paris fazer exposição? Ainda mais na Embaixada do Brasil. Daí eu fiz 10 caixas. E o tema, livre, faz o que você quiser. Cara, eu falei pra um artista. Falei, então eu vou fazer circo, faz o que você quiser. Desculpa. Fiz 10 caixas livros, que eu vou até mostrar uma aqui. Fiz 10 caixas livros, no qual cada caixa representava um espetáculo do circo. Então a história era, o circo chegou na cidade e com ele trouxe 10 espetáculos. Então tinha o circo Mambembe, o circo francês, o circo de Malabares. Então eu fiz umas caixas livro, no qual ele tinha 5 páginas. Cada página era uma manipulação de imagens como se fosse cartazes de época referente àquele espetáculo. Por exemplo, era uma coisa meio steampunk, assim, que é uma outra realidade, mas que eu usei bem dentro desse conceito. E aí as pessoas só olhavam, abria a caixa, passava as páginas dos cartazes. Sim. E aí no final tinha uma joia referente àqueles cartazes. As pessoas enlouqueceram. Eu lembro que começou, o embaixador foi bem claro. Embaixador não, né? O assessor Sim. que você comece às 7 e vai até às 10. O coquetel está contratado para isso. E o europeu é muito Sim, pontual. É verdade. Começou realmente às 7, Sim. à 1 da manhã tinha gente. Eu não tomei um drink, eu não tomei água. No final do dia eu tava com a língua seca da noite, assim. Lembro que o Marcelo chegou com um champanhe e uns macarrões que eu adoro. Ele falou, salvei isso pra você. Eu falei, que bom. Olha, imagine essa tranquilidade de receber esse presente de volta do teu trabalho, do reconhecimento, né? É muito bom. Bacana. Então, muito gente, bom. olha, eu fico aqui contente da gente iniciar esse ano com o Flammarion, com esse trabalho lindo que ele trouxe para mostrar pra gente. A gente vai colocar no site também mais alguns. Eu vou mostrar pra vocês. Eu faço muita coisa sobre filmes, sobre arte no geral, né? Então essa aqui é a Frida, ó, deixa eu mostrar pra gente. Essa Frida é a Frida e é do filme, né, e do livro homônimo. É a Frida escafandrista. Que nome complicado, Complicado. né? É meio que a história do filme, entendeu? E aí então tem aqui essa coisa do fogo, que é a coisa da pessoa ficar presa dentro de um lugar com a consciência a mil, mas aí tem as borboletas que atenuam, tem a água, tem a noite que refresca, e aí dentro ela tem todo esse mise-en-scène também, mas só com água e fogo. Adoro contar historinhas. Muito lindo, Flammarion, muito legal. Quer ver a caixinha? Quer vir aqui, Ângela? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra gente fechar e não ficar tão comprido isso aí, né? Isso aqui é o boudoir de Maria Antonieta. Então aqui tem uma colagem, tem fotos que fazem menção a isso. E todas as fotos que eu uso são fotos realmente que eu achei em revista. Tá vendo aqui tem um corte no meio ali, ó? Aí eu só dou uma tampadinha assim, mas meio que para ficar original. Então aqui são as damas de companhia no quarto de Maria Antonieta. Aqui tem o leque, que você falou que gostaria tanto de ter um. Olha! Aí aqui tem uma coisa barroca de Maria Antonieta. Na realidade, tudo isso aqui é uma caixa de brinco. É uma caixa para os brincos para que você esses fez. Brincos, Olha que coisa mais linda, gente. Quer receber um presente desse? Então é ônix, ouro, coral e cristais. E aí, assim, o mais legal disso tudo, no sentido de que você conta uma história, que esse guipira aqui faz parte de um monstruário dos tecidos que eram feitos para os vestidos de Maria Antonieta que eu comprei em Paris. Lá tem uma loja que você compra réplicas dos tecidos que ela usava na confecção das roupas dela. Totalmente fantástico, olha isso. Então você tem um brinco aqui meio barroco, com uma linha mais
moderna, obviamente. E tem a caixa, a pequena caixa do brinco, que funciona como uma joia objeto, que você pode ter um Muito objeto de arte lindo. sobre a mesa e ter uma joia aí. Parabéns, Inserida nesse Flamarion. contexto. Espero contar com você mais vezes com a gente. Viremos mais. né? Gente, olha, eu sou brasiliense, eu faço assim, mas eu sou mega brasiliense. Eu chego aqui hoje, eu ainda consigo dirigir na cidade sem me perder, sei todos os buracos, morro de saudade daqui. Não sei se é uma cidade que eu voltaria a morar, porque São Paulo é uma coisa que é uma locomotiva, Sim. entendeu? Eu sou muito grato de ter podido ter essa oportunidade de morar em São Paulo. Mas eu amo Brasília. Minha família é daqui, minhas filhas, netos, então estaremos Mas mais Brasília por aqui. exporta muito talento e traz de volta. É, Né? a gente vai vindo. Sim. Gente, obrigada. E aí curtam aí as fotos, o trabalho dele. A gente vai colocar aí o ateliê para vocês conhecerem. E vamos curtir Flamarion Vieira Magalhães. Você Obrigado, gosta de gente. se nominar como? Câmara Vieira. Vieira. É. Legal. É muito grande já meu nome, então Mas é bonito. Vieira já tá bom. Então tá, gente. Beijo. Obrigado.